Para que Deus nos ajude. Precisamos, né? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, já lemos o texto e pedimos que o teu Espírito nos ajude a compreender e a entender o que o Senhor quer que nós venhamos aprender nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha vida, ainda que de forma falha, para que nós possamos ter uma visão mais exaltada de quem Cristo é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, semana passada, Paulo finalizou o capítulo 3. E ao finalizar o capítulo 3, ele faz uma pergunta, dizendo assim: o que se conclui então? A lei não tem valor? Ele diz, estou fazendo uma tradução meio espontânea assim, né? Ele diz, não, pelo contrário, a lei é confirmada por causa da promessa, por causa do evangelho. O que Paulo vai fazer no capítulo 4 é justamente mostrar exemplos de por que e como a lei confirma a palavra do evangelho. Para nos mostrar, ou melhor, para mostrar para aqueles homens que porventura estivessem se opondo ao seu ensino, dizendo que o ensino do evangelho é um ensino novo, que ninguém nunca havia falado sobre isso, que essa forma de salvação era uma salvação herética, que os judeus não reconheciam, que não era assim que os judeus sempre criam. Então Paulo vai evocar aqui dois grandes nomes do judaísmo. Quem são? Abraão e Davi. Talvez os dois maiores nomes, tirando com exceção de Moisés, né? Mas Paulo vai citar esses dois homens que são proeminentes na fé e proeminentes no pecado, para mostrar como já sempre foi assim que Deus salvou o mundo. Existe um conceito, meus irmãos, na teologia, que nós chamamos de, é uma palavra em inglês, chamado core. Core significa centro, aquilo que é central. E muitos teólogos debatem o que seria esse centro da Escritura, o centro, o que liga, unifica todo o texto bíblico. Alguns vão dizer que o texto bíblico ele é todo ligado na pessoa de Jesus. Que Jesus, do início ao fim, liga todos os livros. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levíticos, estão completamente ligados com os evangelhos. E dizem que Jesus é essa pessoa que unifica todo o testemunho da Escritura. Também tem algumas pessoas que vão dizer que é o reino de Deus que faz isso. Outros vão dizer que é a redenção, ou seja, a salvação. Outros vão dizer que é a promessa que faz isso, que vai unificando o texto bíblico. Existem também aqueles que fazem isso de forma errada e maldosa. Eu coloquei que existem aqueles que fazem de forma louca. Por exemplo, vão dizer que a Escritura, que o centro da Escritura é ser um manual de como nós devemos viver nossa vida. Que a Bíblia é uma enciclopédia do que é o ser humano, de como nós precisamos viver. Que a Bíblia nos ensina que nós devemos dominar sobre a criação. Sério isso. Eu conheci uma pessoa que ela falava com convicção, e ela não usava gardenal. Ela dizia o seguinte, que ela ordenava e dominava sobre os animais. Que na casa dela, ela falava para a aranha, você parecia uma aranha, pode sair daqui agora. E a aranha se submetia ao domínio dela, porque Deus prometeu na Escritura que nós dominaríamos. Sabe, então, isso parece assim uma conversa meio de fora de sala de aula, mas é muito real. As pessoas ao nosso redor têm uma visão do que é o assunto principal da Bíblia. Que aquele assunto define o que é a Escritura e define como interpretamos a Escritura. Se for pensar, por exemplo, num famoso Caio Fábio vai dizer que a Escritura é definida pelo quanto ela afirma sobre Jesus. Tudo que afirma sobre Cristo no Antigo Testamento é de Deus. Tudo que não fala sobre Cristo não é. Olha que louco isso, né? Uma visão que recorta o texto bíblico. Então, dentro dessas visões que predominam na teologia, que são as mais saudáveis, eu acredito que existem duas ou três que são as melhores, né? Poderíamos dizer que a Escritura ela está do início ao fim apontando para o Messias, para o Cristo. Acho que é uma visão correta e saudável. Poderíamos dizer também, como diz um dos teólogos que eu mais gosto, que é George Led, que a Escritura do início ao fim está estabelecendo o reinado de Deus sobre o mundo. Então Deus cria todas as coisas para reinar, para que Ele domine. Ele delega isso ao homem e a história da Escritura é a história de Deus reconquistando o domínio sobre a criação, até que no fim Ele se torne o rei e domine sobre tudo no Apocalipse. E tem uma outra visão, que é a visão que eu acho mais coerente,
que se chama a visão da epangelia, ou a visão da promessa, que um teólogo chamado Walter Kaiser defende. Ele escreve um livro maravilhoso que chama O Plano da Promessa de Deus. Sim, eu queria entender o que a Escritura fala do início ao fim. Você tem que ler esse livro, porque do início ao fim ele vai mostrar como a Bíblia está focada em uma promessa. E a promessa que Deus vai... Posso ajudar? Posso ajudar? Você ajuda? Vai lá com a mamãe, vai lá. Vai lá com a mamãe. Vai lá com a mamãe, você fala com a mamãe. Do início ao fim, Deus vai estabelecer o seu plano sobre o mundo. Qual é esse plano? O plano que Deus tem para a humanidade é habitar com o homem, que é o que tínhamos no Éden, e que o homem se tornasse o seu povo. Isso aparece, meus irmãos, na Escritura inúmeras vezes. Alguns vão dizer que esse é o texto, ou a frase que mais aparece na Bíblia. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. O que acontece? Eu creio que do início ao fim, Deus está fazendo que essa promessa venha se cumprir. E a revelação bíblica é a ampliação dessa promessa. Vemos Deus habitando no Éden, habitação perdida e habitação reconquistada através da promessa a Abraão. E a habitação reestabelecida através da promessa a Davi. Porque Deus promete para Davi que ele iria ser o Deus daquele povo, e o povo seria dele. Davi entende que ele precisa construir um templo. E Deus fala, você não vai construir o templo, porque suas mãos são sangrentas. O seu filho construirá. Salomão constrói o templo para a habitação de Deus entre o povo dele. Então, parece que a Escritura vai mostrar que o foco de Deus é habitar com o seu povo, ser o Deus do seu povo e ter um povo exclusivo para si. Assim, estou resumindo isso, para mim parece ser a visão mais coerente. E o que Paulo está mostrando no capítulo 4 é justamente isso. A promessa de Deus foi o meio pelo qual Deus justificou o povo, salvou o povo no Antigo Testamento, e é o meio pelo qual Deus salva o povo no Novo Testamento. Porque nós temos um problema. Se o homem é salvo pela fé em Cristo, Abraão nunca soube do nome de Jesus. Os antigos homens de Deus do Antigo Testamento nunca viram a Cristo, não sabem quem é Cristo. Se eles não podem confessar o nome de Cristo, a gente vai dizer que esses homens não foram salvos? Eis que é o ponto. Então, todo o ensaio do Antigo Testamento, do templo, era a forma de mostrar que a promessa do Messias viria para salvar o povo, e a salvação do Antigo Testamento não era mediante as obras da lei, esse que Paulo está falando, mas mediante a promessa da salvação em Cristo, do estabelecimento do reino de Deus. E aí a gente pode misturar tudo que a gente quiser. Aqui, é por Deus estabelecer um reino, pode ser que a promessa é o estabelecimento do reino. Deus habitar com o seu povo, a gente pode dizer que a promessa é Deus habitar com o seu povo. A promessa é a vida do Messias, então a gente pode dizer que a promessa é o cumprimento da vida do Messias. Então, desde o Antigo Testamento, os homens não eram salvos por causa do sangue do Cordeiro. Hebreus fala isso. Os homens eram salvos por crer que Deus estava estabelecendo uma aliança com eles, redentiva, habitaria com eles, e que o sacrifício era um meio de exemplificar isso para eles. E que o sacrifício de Cristo é o meio pelo qual os homens são chamados ao povo de Deus, de fato. E no Antigo Testamento, eles faziam um teatro daquilo que não tinha eficácia de salvação, eficácia de poder, mas que ao olhar aquilo, eles diziam, Deus me aceita como parte do povo dele por causa dessa esperança que eu tenho no que está sendo feito. Então, Abraão, ele vai ser justificado por causa da fé na promessa, que nós vemos no início. Paulo está citando Abraão para justamente mostrar, final do capítulo 3, a lei, os profetas, o testemunho do Antigo Testamento é inválido? Não, ele se cumpre em Cristo. Mas por quê? Porque Abraão creu na promessa e Abraão foi justificado. Abraão não foi justificado, como diz Paulo, por causa das obras, senão ele teria do que se orgulhar diante de Deus. Ele teria como dizer para Deus, eu criei, eu fiz algo bom, Senhor, eu fui aceito como teu povo, como aquele receptor da promessa, porque eu sou bom, eu sou bondoso, eu sou perfeito. E o que nós não vemos na história de Abraão, porque Abraão ele é um homem falho como nós. O que nós vemos, o que Paulo está argumentando aqui, é que Deus, já em Gênesis, mostra que antes de ele dar a circuncisão, que é o sinal claro de que o povo é judeu, ele é circuncidado, fazer parte da aliança com Deus, ele deveria cortar o prepúcio. Antes disso,
Deus já havia dado a justificação para Abraão. O que é a justificação? É tornar Abraão perfeito diante dele. Abraão foi tornado perfeito não por causa da circuncisão. É o que Paulo está argumentando. Para que os judeus não se baseassem nessa circuncisão. Não foi a circuncisão que fez isso. Não foi Abraão ter cortado o seu prepúcio que tornou ele justo diante de Deus. Ele está citando a Escritura. Veja no versículo 3. Pois o que a Escritura diz? Ela diz, Abraão creu e isso lhe foi atribuído para a justiça. Isso é Gênesis 12. Abraão creu. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu fazia esse esboço é como nós tentamos resolver os dilemas da nossa vida longe dessa pergunta de Paulo. Que pergunta, pastor? O que a Escritura diz? Reparou? Diante do dilema da salvação, Paulo poderia ter argumentado filosoficamente, poderia trazer teologia pura para eles, poderia simplesmente dizer, eu sou um apóstolo, vocês têm que ouvir, mas Paulo faz questão de apontar o que a Escritura diz. Para você, meu irmão, e para mim, o que a Escritura diz sobre as nossas vidas, sobre os nossos dilemas, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades? Já reparou que nós tomamos inúmeras decisões à parte do que a Escritura diz? A nossa pergunta nunca é o que a Escritura diz. A nossa pergunta é, por que acontece isso comigo? Por que Deus está deixando isso acontecer? Mas talvez se nós tivéssemos perguntado, como Paulo pergunta antes, como resolvemos esse dilema aqui? O que a Escritura diz sobre isso? Talvez a nossa vida seria diferente. O cristão deixou de olhar a Escritura como fonte final de autoridade para resolver os problemas da vida e por isso parou de viver debaixo ou abaixo do que Deus quer para ele. E aí nós colhemos inúmeros, como dizem, a gente planta chuva e colhe tempestade, e pensa, por que acontece isso conosco? Acontece isso conosco porque nós não pensamos o que a Escritura diz. A nossa mente não é formada assim. Ler o texto bíblico aqui, por mais que pareça enfadonho e chato, e explicar o texto, por mais que pareça chato e cansativo, é o que um cristão faz. O que a Escritura diz? O que a Bíblia diz para mim? O que a Bíblia diz para a minha vida? O que Deus quer que eu faça da minha vida? Esse é o ponto. Paulo está voltando à Escritura. O que a Escritura diz? A Escritura diz que Abraão foi justificado sem a circuncisão. Pronto, ele resolveu um dilema da vida dele, por causa da Escritura. Aí veja, Deus atribui justiça não mediante a circuncisão, mas pelo fato de nós colocarmos a nossa confiança nele. Versículo 6, ele diz, e assim também, Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça. É Deus quem coloca a justiça sobre o homem. Não é o homem que diz a sua própria, se coloca como justo. É Deus que faz essa ação. Meus irmãos, do início ao fim, a salvação bíblica, ela é um ato unilateral de Deus. Nós chamamos isso de monergismo. Mono, ergos, força. Deus agindo de um lado para nos salvar. Se nós formos ver a fé mesmo, Paulo vai dizer em Efésios 2:8, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. Vocês são salvos mediante a fé pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. A ideia ali é que tanto a fé quanto a graça que nos salvam é o que Deus dá. E Paulo vai dizer exatamente isso aqui também. Que a fé foi atribuída a Abraão, no versículo 9. A fé foi dada a Abraão. Não foi Abraão que creu, mas Deus deu a Abraão a fé para crer. E Paulo usa dois exemplos aqui. O exemplo do salário. Ele diz, se Deus te salvasse pelo que você faz, seria algo comparado ao salário. Deus então está devendo para você. E não você está devendo para Deus. Esse texto é meio escandaloso, porque Paulo diz, mas para aquele que não trabalha, porém crê. Olha que estranho. Imagina você não ir trabalhar e o seu patrão te pagar o salário. Te dá na Jolimão lá. Te faltou 2 semanas e o teu patrão, André, pode pegar o salário teu. Aí não é uma troca, ele não está te devendo, ele está te dando algo.
É isso que Paulo está falando. A salvação no Antigo Testamento era também não uma troca, eu obedeço para ser salvo, mas Deus salvava porque Ele queria ser gracioso e misericordioso. Portanto, existem duas formas de enxergar o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, com a retribuição, faço para ser aceito e Deus me deve por tudo o que eu fiz. Eu dizimo para que Deus me diga que eu sou um cristão. Eu leio para que eu possa ser salvo. Eu vou à igreja para que as pessoas digam que eu sou um cristão. Não é um relacionamento de dádiva, como Paulo está dizendo aqui. É um relacionamento de troca. Porque eu faço isso, Deus precisa me dar algo. Porque eu faço isso, Deus precisa me abençoar. A segunda forma de ver o relacionamento com Deus é como uma dádiva. Deus sabe que eu não trabalhei o suficiente para a salvação. Deus sabe que na nossa vida não há qualidade suficiente para sermos salvos. Mas mesmo assim, Deus nos salva. Olha como Paulo citando Davi aqui, vai falar uma coisa bem interessante. Davi disse, versículo 7, bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas. Bem-aventurado significa felizes. John Stott vai dizer o seguinte, os nossos problemas são causados, em última análise, pelo grande problema. E quando nós resolvemos nosso grande problema, que é o pecado, muitos dos nossos outros problemas são resolvidos também. A consciência humana, a ansiedade que nós vivemos, às vezes a preocupação que nós temos, surge do fato de algo pecaminoso, não uma doença. Surge de uma falta de confiança em Deus, uma falta de entendimento do que a Escritura diz sobre quem Deus é. Por exemplo, uma preocupação financeira que nos leva a perder o sono, que nos leva a ficar ansiosos, que nos leva a ficar mal. Se nós olharmos pelo que a Escritura diz, como Paulo faz aqui, o que a Escritura diz? Nós vemos Jesus dizendo, olhem os lírios e olhem os pardais. Os lírios não estão vestidos com mais beleza do que nós podemos fazer? Os pássaros não estão sendo alimentados? E eles não plantam, nem colhem. Mas Deus cuida deles. A pergunta de Jesus, vocês não valem mais do que eles? John Stott tenta resolver esse nosso maior problema ao olhar para a bem-aventurança, para a felicidade que existe no perdão dos pecados e que nós não vemos em nossa vida. E muitas vezes a nossa falta de esperança, a nossa falta de vida, a nossa falta de alegria, ela provém de uma mente que está debaixo de uma sensação de culpa, de uma sensação que as coisas não estão ajustadas diante de Deus. E por isso que nós precisamos da justificação, porque a justificação é Deus dizendo, está tudo bem com você, eu te aceito e eu quero que você seja parte do meu povo. Não é só um perdão, você está perdoado, mas você é bom, você agora você tem uma natureza boa, não porque você é bom intrinsecamente, mas porque Cristo dá essa justiça para você. A fé não vive para agradar a Deus, querendo sua retribuição, pelo contrário. Por ter se tornado justo, é que nós vivemos em uma bem-aventurança. Ou seja, não é nós buscando agradar a Deus para que nós sejamos felizes, mas nós somos felizes e alegres e satisfeitos porque fomos perdoados. Porque, meus irmãos, nós vivemos numa geração muito mesquinha. Nós nos entristecemos, fadigamos por coisas tão simples e que nossos irmãos passados não tiveram. E às vezes é ruim dizer isso, até vergonhoso, mas que eram mais felizes do que nós. Pegue os irmãos que foram martirizados no período da perseguição romana. O maior testemunho deles não era em vida, era em morte. Um historiador cristão diz que o que mais impactava o público no Coliseu durante as perseguições era porque os cristãos, embora sendo comidos por feras, cantavam alegremente. E eles tinham muito menos do que nós. Muito menos do que nós temos. E nós não conseguimos, às vezes, desfrutar de uma alegria
uma alegria verdadeira. Mas por que não? Porque nós ainda estamos com uma sensação, com uma mente debaixo da culpa e não com a certeza de que fomos perdoados. E que nada mais importa nesse mundo a não ser essa certeza de que Cristo nos aceita e que Deus nos recebe e que nada nesse mundo pode nos dar o que Deus já está nos dando. Isso não quer dizer que nós não devemos buscar coisas melhores para nós, mas quer dizer que ao buscar coisas melhores como fim da nossa vida, nós nos limitamos a experimentar algo tão poderoso. Bem-aventurança. Alegre. Alegre é aquele que foi perdoado. Paulo segue dizendo que a promessa veio antes da lei existir. Esse texto tão entroncado aqui, que Paulo vai dizer: então, o que acontece? Os incircuncisos, e a fé foi atribuída a Abraão. Versículo 11, Abraão recebeu o sinal da circuncisão, e a circuncisão é uma coisa tão complexa de se entender. O que Paulo está dizendo em resumo para nós é que Abraão foi salvo antes de existir uma lei, antes de existir uma circuncisão. Por isso que a graça de Deus na vida de Abraão, e por isso que Deus sempre salvou o povo dele por meio da graça. A circuncisão era um selo, Paulo diz no versículo 11. Abraão recebeu o sinal, o selo da circuncisão. E o problema é que nós cristãos vivemos pelo sinal e não pela fé. E não experimentamos da bem-aventurança de Abraão. Nós experimentamos da alegria do perdão, porque nós estamos vivendo pela aparência. Ser um cristão, estar numa igreja, praticar boas obras, dar a nossa oferta, ajudar os necessitados. E usamos isso como autenticação da nossa fé, sendo que a autenticação da nossa fé não é isso. Isso é um sinal de que recebemos a salvação. Precisamos olhar o nosso relacionamento com Deus e não os selos, os sinais desse relacionamento. Confiar em nossa obediência é como, meus irmãos, você receber um bilhete premiado. Perceba isso. Confiar na nossa obediência para a salvação é como se você recebesse um bilhete premiado. Viesse o Viano do futuro, no dia 1º de janeiro, e dissesse assim, ó, eu sei os números da Mega da Virada. Quantos milhões era esse ano? Não era 1 bilhão? Acho que era 1 bilhão, né? 1 bilhão, né? Eu sei os números da Mega da Virada. 1 bilhão você vai ganhar. Basta jogá-los. E aí você recebe aquele bilhete e você confia naquele bilhete para salvação, para você receber o dinheiro. E chega na hora do sorteio, não é aquilo. Mas como assim? Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Confiar nas nossas obras para a salvação é a mesma coisa. É ter certeza que nós estamos agradando a Deus, é ter certeza que Deus se alegra do que nós estamos fazendo, porque nós somos bons, porque nós estamos confiando no nosso desempenho, na nossa paridade espiritual, e nos frustrarmos depois. Pessoas que vivem assim se frustram quando pecam, quando caem. E caem às vezes para nunca mais voltar para a fé. Eu era tão bom, eu era tão certinho, eu fazia tudo certinho. Eu vencia todos os pecados e caí, quando eu caí me esbaldei. Não, você não era certinho, você não era bom. O problema é que você confiava no que você fazia para dizer que você estava bem espiritualmente. E por isso que quando você cai, você se frustra tanto, se quebra tanto. E aí, nós aprendemos um princípio de interpretação aqui, bem importante. Paulo diz que a salvação é pela fé, porque antes da lei já existia, antes da lei, Abraão foi salvo pela fé, foi justificado pela fé. E aí alguns teólogos vão dizer, por exemplo, o Novo Testamento não fala sobre dízimo, você dizimar o seu dinheiro. Se você me perguntar assim, pastor, é correto dizimar? Eu ia dizer não. O dízimo é uma obra do Antigo Testamento. Aí os pastores para argumentar dizem, não, mas Abraão deu o dízimo e foi antes da lei, então o dízimo ainda é válido nos dias de hoje. A questão é que Paulo pode fazer isso, pode dizer, olha, porque Abraão foi salvo antes da lei, então a validade é a salvação antes da lei. Mas nós não podemos fazer isso.
Por quê? Porque nós não somos apóstolos. Não nos é permitido fazer aquilo que a Escritura não diz. O que a Escritura diz é que Abraão foi salvo assim, mas Paulo não faz a validade do dízimo assim também. E não cabe a nós olhar para a Escritura, o que a Escritura diz sobre as coisas. Paulo continua dizendo, na parte final do texto, do 13 ao 22, sobre a superioridade da promessa com relação à lei. E Paulo vai apontar 3 aspectos. Primeiro, a promessa não veio por meio da lei. Deus prometeu antes da lei. Segundo, a promessa é superior à lei, porque a lei apresenta um Deus irado. A lei fala sobre a condenação e a promessa fala da salvação. Em terceiro, Paulo mostra que a lei cansa. Enquanto nós tentamos viver pelo desempenho, nós nos cansamos. Mas quando nós confiamos na promessa, nós somos renovados. Por isso que Abraão, embora velho, ele não ficou desesperado. Deus, eu não tenho mais como ter um filho, eu tenho quase 100 anos. E a Sara não tem como ter filho porque ela já é idosa. Porque se ele confiasse no desempenho, ele poderia dizer, não tem como. Mas ele confia na promessa. Então Paulo diz, a lei cansa, a lei nos torna mais suscetíveis a ficar frustrados no nosso relacionamento com Deus. A promessa traz vida. Abraão creu, ainda que não fosse favorável. Fica evidente para qualquer judeu que Paulo está argumentando aqui, que Paulo está destruindo qualquer esperança na salvação pela obediência. Tá bom, pastor? Nossa, parece uma aula chata. E realmente, meus irmãos, até Paulo percebe que esse assunto é cansativo. Até Paulo entende, meus irmãos, mas a circuncisão veio antes e veio depois, e é uma argumentação truncada. E o que Paulo faz para resolver esse dilema? Versículo 23. E as palavras lhe foram escritas não somente por causa dele, mas também por nós. Visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus. O principal, meus irmãos, é isso. Tudo que Paulo está falando aqui, que você pode não compreender corretamente, é basicamente isso. Cristo morreu pelos nossos pecados. E Abraão creu que Deus o salvaria. Abraão creu que Deus daria um filho para ele. Abraão creu que Deus daria um povo, qual Deus seria o Deus, e esse povo seria dele. E isso foi a salvação. E Paulo vai dizer, e o cumprimento dessa promessa é Jesus. O cumprimento da promessa de Deus é Cristo, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo diz que o mesmo princípio que é aplicado a Abraão de forma oculta, tão clara, é aplicado para nós de forma clara. E olha como a história de Abraão serve para nós, eu falo isso com muito temor, não como um exemplo de que você pode e deve confiar na promessa de Deus. A promessa falando de forma genérica, tá? Não específica. Sabe quando alguém diz assim, Deus tem uma promessa para você. E você tem que ser que nem Abraão, confie na promessa. Porque Abraão estava velho e recebeu a promessa. Então Deus tem um tempo que ele vai te dar essa promessa. Já ouviram uma coisa parecida com isso? Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é pegar a Bíblia aqui, botar aqui, ó. Por quê? O que Paulo está mostrando para nós é que a narrativa bíblica não é para o nosso prazer, não é para as nossas necessidades humanas. A narrativa bíblica aponta para Cristo. O que a Escritura fala no Antigo Testamento e a história de Abraão não é para nos ensinar a crer numa promessa que um dia vai acontecer e que Deus faz o impossível na tua vida, você tem que entregar o seu Isaac. Isso é pegar a Escritura e jogar no lixo. E quantas igrejas são assim? Jesus andando sobre as águas, Jesus vai vir acalmar a sua tempestade da sua vida. Tem vontade de vomitar, meus irmãos. Se a Escritura serve para isso, eu prefiro não crer, então. Você acha que Mateus, Marcos escreveram que Cristo acalmou a tempestade porque ele queria que a Êmina
tivesse as tempestades da vida dela acalmada? Você acha que Mateus, escrevendo isso lá no século I, pensou assim, eu quero que o Viana saiba que Cristo vai acalmar as tempestades da vida dele? Ou você acha que Mateus, no século I, escreve que Cristo anda sobre as águas e acalma a tempestade, porque ele quer mostrar que Cristo é Deus e que tem poder para triunfar sobre a natureza? É uma coisa muito diferente. Eu dizer para você, meu irmão, Cristo domina sobre a tempestade, e se ele domina sobre a tempestade, ele pode lidar com os problemas da sua vida. Isso é muito diferente de eu te dizer que esse texto está dizendo isso para ti. Isso é herético, meus irmãos. Isso é maldoso. Isso é manipulador. A escritura, a narrativa bíblica, Paulo está dizendo, é sobre Abraão, não é sobre Abraão. E não é sobre a promessa que você tem ou não na nossa vida. Abraão é sobre o Messias, é sobre Cristo. E a história da narrativa dele nos mostra que a fé dele também é nossa. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós vemos pastores usando a escritura assim, de forma, eu não digo maldosa, mas de forma ingênua, para que você se sinta bem, para você se sinta amado, acolhido, sabe? Você se sinta feliz. Eu quero que você sinta o culto de Jesus. Eu quero que você venha e esse Jesus que eu apresento, tão humanizado, tão humanista, que ele transforme sua vida. Isso se chama liberalismo teológico, quando você destrói a escritura, destrói o texto bíblico, destrói tudo, para que você faça o homem sentir algo. Meu compromisso não é esse com vocês, meus irmãos. Meu compromisso é essa história entre um cara de Abraão, mostrar para Cristo. Amém. E mostrar para nós que nas debilidades dele, ele creu e foi justificado. Um homem pecador. E Davi, no adultério dele, no assassinato, foi justificado. Porque ele cria no Deus que justifica, não o justo, mas o ímpio. E aqui estamos nós, homens maus e mulheres maus. Não mal no sentido de fazedor de maldade, mas mal no sentido que a nossa natureza é ruim. E que leva-nos a pecar. E a nossa esperança como cristãos é que Abraão foi justificado, Davi foi justificado porque Cristo morreu para os nossos pecados. Essa é a esperança da igreja. Esse é o testemunho da igreja. E por isso que os irmãos morriam no Coliseu. Porque o maior problema da vida deles foi liquidado. Eles sabiam que, embora sangrassem até a morte no Coliseu, e viria uma voz um dia que dizia, levante-se. E eles levantariam da cova, porque Cristo os salvou. Eu te desafio, meu irmão, não venha domingo que vem. Vá em uma outra igreja e escute um sermão assim. E se você ouvir esse sermão, fique. Você não ouvirá. E eu não falo isso por orgulho, eu falo isso por tristeza. Você não ouvirá. Você não ouvirá. E de novo, não falo para orgulho, porque não é orgulho. Não é orgulho aquilo que é básico. Sabe? Ai, mãe, eu tirei 10. Fez o teu trabalho. Não fez mais que a tua obrigação. É isso que deveria ser o evangelho. Hernandes Lopes fala da heresia da aplicação. É isso que eles fazem. Distorcem a escritura. Vocês podem ver que nós sempre terminamos, e vamos terminar aqui, aplicando algumas coisas. Mas por quê? Porque nós já lidamos com o texto. Nós já estudamos o texto, já entendemos o texto. Agora, nós precisamos entender como essas verdades falam para nós. Essa é a diferença. Não é o tempo todo aqui eu pegando aqui, tentando... Não. É o que a revelação de Deus muda na nossa vida. Cristo é o cumprimento da promessa. E a ressurreição é a prova disso. Cristo também é o Senhor. Muitos querem receber a salvação e não o senhorio de Cristo. E isso não irá acontecer. Cristo foi entregue por os nossos pecados. A morte de Cristo é o meio pelo que as nossas dívidas são quitadas por Deus. E quarto, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo é a prova de que Deus aceitou o seu sacrifício. Cristo, ao mesmo tempo, toma os nossos pecados, isso é, nos perdoa, e ao mesmo tempo compartilha de sua justiça para nós, positivamente. Por isso que a justificação é diferente de perdão. Perdão é Deus
perdoa os seus pecados, não leva em conta os pecados. A justificação é Deus dizendo, vem fazer parte do meu povo. Não é só você estar perdoado, é eu te quero. A minha justiça te basta. Eu termino fazendo algumas perguntas poderosas. Hoje não é 1, 2 e 3, mas algumas perguntas para nós. Como a justificação de Abraão pela fé muda a forma que você enxerga o seu relacionamento com Deus no dia a dia? Você vive pelo desempenho? Ou você vive pela fé na obra de Cristo? Você se aproxima com confiança? Ou você ainda tem medo, receio de que Deus não pode te perdoar quando você peca? Como Paulo mostrando para nós que Abraão é salvo pela fé, nos ajuda a lidar com a nossa culpa e com o nosso baixo desempenho espiritual. Eu já vivi, meus irmãos, épocas em que se eu não lesse a Escritura, eu achava que eu iria para o inferno. Meu Deus, se eu não ler a Bíblia hoje, eu vou para o inferno. Olha que loucura. Tu vive aquela tensão, a mente assim, Deus vai me aniquilar, a qualquer momento vai me matar e eu não tenho um desempenho bom. O relacionamento com Deus se torna pesado. Ou você descansa no que Cristo fez. Você pratica o canto na igreja, a leitura da palavra, ouvir o evangelho, ofertar com o seu dinheiro por amor, ou porque você está tentando desesperadamente ser aceito. Como aquele adolescente que põe aquela música no rádio, na janela, naqueles filmes americanos, né? Música romântica que vai lá fora. Jesus, por favor, deixa eu cantar aqui que eu te amo, que tu é meu amor, por favor, me aceita. Você se esconde ou corre para Deus? Essa é a pergunta. Romanos 4 nos mostra a aplicação da promessa de Abraão, cumprida em Jesus. Nós não precisamos mais viver presos à mentalidade de culpa, como se nós tivéssemos que compensar ou merecer o amor de Deus. Não. Nós precisamos crer que a nossa salvação é pelas nossas obras. Ou melhor, a salvação é pelas obras, mas não as nossas. É de Cristo. Amém? Fique de pé, meus irmãos. Amém. O capítulo inteiro eu tentei sintetizar, tá? Para nós. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Fique de pé. Vamos cantar quebrantado de novo, responder cantando ao Senhor. E acho que tá depois. Acho que tá depois. Não tá depois. Depois do sermão passa.